Falar aí sobre início de ano, realmente às vezes parece algo mágico, né? Pelo menos, não sei vocês, às vezes eu começo a pensar algumas coisas que podem ser melhor para o próximo ano, né? Vocês já fizeram muitos planos nos anos anteriores? Para aquilo que vocês iam fazer no ano seguinte? Conseguiram cumprir muita coisa? Não. A primeira, né, que nós fizemos esse ano agora, chegando lá em Lima, a gente quer emagrecer, né? Matricular na academia. Não quer mais, não? Quer engordar um pouquinho? Né? Por quê, gente? Vou falar um negócio para vocês. Igual o Ariovaldo às vezes fala, né? Gente, tá com um pezinho a mais, às vezes é difícil mesmo, viu? Olha só, já estou suando para caralho aqui, né? Certo? Então a gente vai vendo aí muitas coisas, né? Então, pessoal, detalhe, esse ano de 2016, eu sei que aconteceram aí muitas coisas. A gente vem num relacionamento, mesmo de longe, intenso com a galera do nosso conselho, né? Por quê? Porque primeiro a gente aprendeu que a gente nunca nessa vida deve andar sozinho, né? Então, mesmo estando longe, a gente não se sente sozinho, né? Na última vez que eu estive aqui, a gente compartilhou um pouquinho daquilo que aconteceu com a nossa casa, né? A Cláudia também deve ter compartilhado algumas coisas. Então, o ano de 2016 também para nós foi um ano de muito aprendizado, né? As coisas não deram certo, mas no final deu tudo certo, né? Por quê? Porque a gente entendeu, né, aquilo que Deus queria nos ensinar dentro daquele processo também, né? Então, pessoal, seguinte, um detalhe, né? Como a gente está falando de planos, muitas vezes eu começo a pensar o seguinte, tá? Quantos, né, dos meus planos, daquilo que eu tenho escrito, daquilo que eu tenho pensado, né, envolve Deus nele? Viu? Tá até aí um tiro aí para nós, né? Certo? Quanto, pessoal? Né? Quanto de Deus está envolvido nos seus planos? Ou você espera, né, que, na verdade, você empurre a goela abaixo os seus planos para Deus? Né? Então, isso é um detalhe que eu comecei a pensar um pouco mais forte, mas não é desde agora, né? Desde sempre que a gente vai vendo um detalhe, tá bom? E aí, pessoal, uma coisa muito séria que a gente sempre fala e que é verdade: Deus, ele não tem compromisso com os seus planos, tá? Deus, ele tem compromisso com os planos dele. E como que é isso? Meu irmão, nós temos então que agora entender quais são os planos de Deus, para a gente começar a caminhar a partir daí, né? Tudo bem? Isso, pessoal, é algo muito sério, né? Isso às vezes muda a nossa perspectiva de enxergar também, né, como deve ser a nossa vida, como a gente deve guiar a nossa vida, tá bom? E é interessante, pessoal, porque, por exemplo, uma pergunta aqui: qual o seu maior desejo hoje? Qual o seu maior desejo hoje? Eu sei que muitos de nós aqui, eu não pude jogar na Mega Sena, mas queria ter ganhado na Mega Sena, não queria? Né? Ia ser legal? Não, ia ser bacana, né? Talvez o manifesto já ia ter a sede própria, né? Né? Mas é interessante a gente pensar nesses detalhes. Mas agora, olha só, pessoal, o que mudaria? O que mudaria? Ok? Né? Então, gente, o seguinte, eu quero que vocês entendam algumas coisas, tá? Eu vou tentar explicar um pouco. Às vezes eu sou meio difícil de entender, de explicar o que eu quero transmitir, tá bom? Mas, por exemplo, olha só, às vezes nós estamos fazendo coisa boa, tá? Coisas que são boas mesmo, de verdade. Ok? Coisas que vocês gostam de fazer, né? Coisas que são interessantes, mas às vezes isso não é a vontade de Deus para nós. Dá para vocês entenderem isso? Né? Então, olha só, por exemplo, um exemplo até meio bobo mesmo, tá? Nós estamos lá no Peru, né? Então Deus chamou a gente para estar lá, tá bom? Sabe quanto tempo a gente se preparou para ir para lá? Alguém tem uma ideia? Né? Foram 2 anos.
Eu me lembro assim, muito bem. Por quê? Porque era 2 anos, na verdade, para a gente deixar tudo aquilo que a gente tinha planejado aqui, bem estabelecido para caminhar. E também, né, um outro detalhe, a gente tinha que se preocupar porque chegar lá também, né, era um outro desafio. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, né, o dinheiro ele não nasce de árvore, né, e, de certa maneira, a gente precisava de um sustento. Então, a gente foi com um sustento planejado de 1 ano, para depois saber o que ia acontecer. Né? O que mais, pessoal? A gente também começou a conhecer um pouco mais da língua. Graças a Deus, nós já tínhamos a língua. Minha esposa é peruana também, então o idioma para nós já era algo muito fácil para a gente comunicar. Né? Então nós estávamos aí. Mas agora olha só, muitas vezes a gente também fala que Deus chamou. Certo? E também é algo interessante, porque Deus ele chamou mesmo. E aí, pessoal, nós não estamos fazendo nada para alcançar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós continuamos fazendo coisa boa, mas não dentro daquilo que é o propósito de Deus para nós. Vocês estão entendendo? Né? Não estou aqui para julgar, não, porque quem vai julgar a sua própria vida é você e Deus, né? Que sabe aquilo que você deve fazer. Tá? Então, gente, é o seguinte. Aí eu comecei a pensar em algumas coisas. Né? Nós falamos muito sobre a graça, sobre o tempo da graça de Deus. E realmente hoje nós vivemos esse tempo, né, onde nós temos aí o privilégio, pessoal, de entender aquilo que foi o sacrifício de Jesus por nós, né, e agora a gente viver realmente aquilo que é a vontade de Deus. Mas muitas vezes, quando a gente não caminha segundo aquilo que Deus já nos chamou para fazer, nós não estamos vivendo pela graça. Nós podemos viver aí um sistema religioso, nós podemos também aí viver, na verdade, meu irmão, na misericórdia de Deus. Porque Deus, de toda maneira, meu irmão, Ele vai fazer aquilo que é o plano dEle. Ele vai fazer, mas agora nós podemos entender, se nós vamos trabalhar isso aí pela graça de Deus, entendendo todo o processo, aquilo que nós temos que caminhar, ou se Deus lá no último minuto Ele vai fazer pela misericórdia dEle, porque Ele vai fazer. Então, meu irmão, é muito sério, né? E é muito interessante. Então, Jesus, Ele morreu, né? E deu a vida dEle por nós, né? Não é para que a gente tivesse aí uma vida de vir aqui nos domingos, ou de ir no pequeno grupo somente, mas de, na verdade, a gente envolver na vida de uns dos outros, e envolver naquilo que é o projeto de vida dEle para nós. Né? Então, olha só, graça é entender o propósito. Graça, né? É a gente confiar em Deus e caminhar, mesmo que os momentos estejam aí, né, contrários àquilo que a gente pensaria que deveria ser o melhor para nós. Né? Gente, então, quando a gente vive somente aí esperando Deus salvar no último momento e Ele salva, né, na verdade, gente, nós estamos vivendo aí pela misericórdia mesmo. Tá? Vocês conhecem a história de Balaão? Alguém já ouviu falar? Ou não? Tudo bem, da mulinha que falava com Balaão? Vocês conhecem ou não? Né? Se não conhece, não tem problema não. A de Jonas, vocês conhecem? Que um peixe grande foi lá e engoliu Jonas. Conhecem? Né? Então vou fazer o seguinte, nós vamos ler só uma das histórias aqui um pouquinho. Tá bom? Vamos ver a de Balaão, né? Porque às vezes é mais interessante a gente analisar aqui algumas coisas. Tá? Vamos abrir lá em Números 22, pessoal. Tá bom? Cláudio, amor, você dá um copo de água? Beleza. Gente, então olha só, todo mundo conseguiu abrir aí? Né? Olha só que interessante, tá? Nós vamos aqui dar uma olhada da maneira que Deus, né, agiu, tá? E foi interessante porque hoje, pessoal, lendo esse texto pela manhã também, na verdade eu estou escrevendo as coisas tem 3 dias, hoje que eu terminei. Né? Lendo os textos aqui,
é até interessante, que eu até estava comentando com os meninos, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente tem uma perspectiva nova de algumas coisas, né? E tinha uma parte que eu não entendia. Falei, Deus, mas como assim? Né? Vocês vão chegar aí comigo, tá? Então, olha só, nós vamos ler bastante, tá bom? Pode ser? Né? Versículo 1 aí mesmo. Tá? Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei Moabe, Balaque, né, filho de Zippor, soube tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas, né, é muito povo aí, tá, gente? Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, né, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora, né, veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Né? Então os chefes dos moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque, né? E Balaão respondeu o seguinte: fique aqui essa noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Né? Até aí, bacana. Tá? Agora olha só. Né? Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim, né, pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Então aqui Deus já havia falado, pessoal, aquilo que, né, Balaão deveria fazer. Já está claro? Sim? Eu entendo que sim, né? Agora vamos seguir mais um pouquinho. Então olha só, pessoal, né? Onde está? Beleza. É o 13 que eu vou ler, né? Então, beleza, de manhã, né? Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhes outros chefes mais numerosos e mais importantes que os primeiros. E eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais, né, que você quiser. Por favor, venha e me faça, né, o favor de amaldiçoar esse povo. Beleza, pessoal? Então olha só, Deus já tinha falado para Balaão. O que Deus tinha falado? Não vá. O que ele faz aqui agora? Olha só, Balaão respondeu aí, né? Mesmo que Balaque me desse ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Mas agora, peço que vocês fiquem aqui essa noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Né? Então, Deus já tinha falado, pessoal. Então, nós queremos saber mais um pouquinho de como que é. Por quê? Né? É interessante, gente. Eu não tinha prestado atenção nisso aqui não, tá? Agora, olha só que interessante, né? Então, durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes dos moabitas. Beleza, então o cara levantou cedão, né? Foi lá, arriou lá a jumenta, né? Já queria picar a mula, já queria zarpar, certo? Olha só que interessante, né? Então aqui eu pensei: uai, mas como assim? Então Deus está mandando o cara agora aí? Não.
Por que ele deveria perguntar para Deus novamente? Olha só o que acontece aqui. Então, né? Cadê o 22, né? Tá. Deus ficou irado, porque Balaão foi. Era essa coisa que eu não entendia, tá? Por que Deus ficou irado se Deus mandou o cara ir? Na verdade, Deus não tinha mandado o cara ir. Na verdade, Deus tinha mandado o cara não ir. Vocês estão entendendo? E aí o cara foi saber o que mais Deus queria comunicar. Deus já tinha comunicado. Sim. Na verdade, o que ele queria fazer? Os próprios desejos dele, né, ele queria colocar ali diante de Deus. Por quê? Quem não quer riqueza? Quem não quer uma mega sena? Né? Antes ali, pessoal, na primeira vez que foi lá, não falava que ia dar tudo que o cara quisesse. Certo? Agora, olha só, vamos seguir aqui no caminho, né? Então, olha só, de repente o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar sua passagem. Não, é isso mesmo, né? Sim. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ele encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar, né? E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você, né, zoou de mim, né? Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou sua jumenta, em quem você tem montado sua vida inteira? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Né? Olha só que interessante. E ele falou: não. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e o anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Né? Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar, porém se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. No final ele foi, né? Depois, se vocês quiserem continuar lendo a história aí, pessoal, é interessante, mas eu vou até aqui, tá? Então olha só, gente. Israel, como nós sabemos aí na Bíblia, né, era um povo escolhido, separado aí por Deus, né, naquela época lá. Hoje nós todos temos esse livro, acesso a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, né? Mas essa história aqui, pessoal, apesar de estar no Antigo Testamento, tem muita coisa para nos ensinar. Então, por exemplo, né, muitas vezes, pessoal, nós queremos fazer a nossa vontade, certo? Né? E nós pensamos que Deus, ele vai mudar a vontade dele no caminho. Deus, ele já falou como deveria ser, tá? E a gente, muitas vezes, está falando assim: como que é mesmo? Não entendi. Né? Tem mais alguma coisa que o senhor quer comunicar? É isso mesmo, nós podemos ir por aqui, né? Nós vamos chegar lá, mas vamos por aqui. Como que é, gente? Então, pessoal, isso aqui é algo muito interessante, tá? E a pergunta é, Clara, quantos anos mais serão necessários para a gente priorizar o que nós dizemos que priorizamos na nossa vida? Nós falamos de Deus, que Deus ele é importante, que Deus ele é nosso Pai, que por Ele nós damos a nossa vida, mas na hora do vamos ver, nós estamos igual Balaão, negociando. Tá? E aí, pessoal, entrando e saindo, é a mesma coisa. Né? Então, o Guilherme falou que o ano não é algo mágico e não é mesmo. Às vezes a gente tem essa sensação, porque zera a vida, supostamente, né? Mas não zera. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, meu irmão, as mesmas coisas vão acontecer.
né? Então, gente, o crer e o entender, ele sempre vai ser por fé. Sempre, não tem outra maneira, tá? Nós não vamos saber aquilo que nos espera, mas nós vamos caminhar segundo a voz do nosso pastor, aquilo que ele nos falou, né, para a gente fazer. Nosso pastor é Deus, Jesus Cristo, né, gente? E é confiar, pessoal, isso vai fazer toda a diferença. E nessa relação, pessoal, se algo, tá, vai mudar, né, vai ser o que nós acreditávamos que era maior daquilo que diz as Escrituras. E se alguém vai ter que mudar nessa relação, meu irmão, não vai ser Deus, vai ser você, vai ser eu, tá? E vai doer? Vai doer. E vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? E nós vamos chorar muitas vezes? Vamos, mas nós vamos caminhar, né? Então aqui, pessoal, todo mundo que caminha junto há mais um tempo, sabe de tudo aquilo que aconteceu na vida de muitos de nós durante esse ano. Por quê? Porque a gente acredita no evangelho relacional, né? A gente acredita que aqui a gente pode meter a mão na cara um do outro e falar as coisas. Porque, gente, isso é o mais saudável que tem. Não tem diferença entre eu e você. Se aqui a gente estiver compartilhando, não for palavra de Deus, meu irmão, você tem toda a autoridade do mundo para poder abrir a sua boca e falar assim, ó, cala a sua boca aí, seja a mula. Né? E aí, pessoal, é interessante. E aqui entra aquilo que o Guilherme tinha compartilhado um pouco mais, né? Nós precisamos viver o evangelho de uma maneira mais séria, né? Nós precisamos fazer as coisas, né, começar a acontecer a partir de nós também, tá? E aí o Guilherme leu lá Romanos 12, né? E aí entra a misericórdia de Deus de novo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, né, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, né, perfeito e agradável a Ele. Tá? Gente, então quando a gente fala, tá, de oferecer a Deus um sacrifício, né, na verdade vivo, santo e agradável a Deus, né, a Ele, é a gente entender, pessoal, todas as coisas que nós estamos fazendo, tá? Né? E essas coisas, pessoal, só podem ser possíveis porque um dia Ele nos alcançou. Porque nós não tivemos nem o poder para dizer assim, Jesus, eu te aceito na minha vida. Porque, na verdade, Ele que nos aceitou. Né? E a gente começa a trabalhar e fazer as coisas de maneira o quê? Consciente. Tá? De maneira, né, racional. E racional, pessoal, na verdade, não é uma palavra má, não. Ok? Racional na verdade, é com entendimento. Fazer as coisas entendendo o porquê da gente, né, fazer cada uma das coisas. Então, por exemplo, né, até mesmo nas coisas práticas do dia a dia, ou até mesmo na igreja, quando a gente está cantando no louvor, às vezes, pessoal, nós conhecemos a letra. Né? Nós sabemos tudo aquilo que diz, tá? Mas nós cantamos sem nem prestar atenção naquilo que nós estamos nos comprometendo muitas vezes. Isso não é um culto racional. Né? Então, pessoal, olha só, a nossa mente ela precisa ser renovada constantemente. Tá? Por que eu digo isso? Porque entra ano e sai ano, a gente começa a fazer as coisas no automático. E eu estou falando isso, pessoal, não é por vocês não, eu falo isso por mim. Tá? Que eu sou um expert, né, de fazer as coisas pela experiência daquilo que nós já temos. Ah, então, né, aconteceu isso. Não, nós vamos fazer assim. Agora, né, fulano fez aquilo. Ah, então nós vamos tratar ele assim. E aí, meu irmão, vou falar um negócio para você. Né? Nós não nos relacionamos com Deus, apesar de dizer que estamos com Ele. Nós não escutamos a sua voz, apesar de dizer que estamos caminhando com Ele e seguindo a sua voz. Né? É interessante. Então, pessoal, sabe qual que é a reflexão? Para essa noite, a reflexão, talvez aí para nós, para esse ano, é o quanto nós estamos dispostos, né,
a ser como Jesus, a viver como Jesus, a investir nesse reino e realmente escutar a voz de Deus e caminhar segundo ela sem nos desviar. Né? E isso não é fácil, porque vai exigir, meu irmão, um envolvimento, né? Não é parcial, é total. Tá? Então, quando a gente vem, talvez a gente dizima, a gente oferta aqui, por exemplo, nós sabemos que para nós, o Guilherme falou aqui, tá? Se não tivesse dinheiro para pagar, a conta ia ser paga, tá? Por quê? Porque a gente entende que a responsabilidade do reino de Deus, ela é nossa. Então, se a conta ali ficasse negativa, meu irmão, ela não ia estar negativa. A moto ia ser vendida, o carro ia ser vendido. Porque na hora que toca na nossa vida, meu irmão, aí nós queremos fazer como o Balaão. Né? E é isso aí, meu irmão. Novamente vou perguntar, né? Quanto estamos dispostos, né, a sermos aí transformados por Deus? Quantos de nós, né? Tudo que nós fazemos realmente é para Deus? Né? Porque se a gente não estiver disposto a mudar, seja às vezes no nosso caráter, né, ou na nossa forma de viver, é porque de fato a gente ainda não entendeu a importância dessa relação. Tá? E é forte. Né? Então, por exemplo, gente, nós estamos aqui juntos, tá? Até perguntei porque eu já esqueci o tempo, né? Que é muito tempo. Nós estamos 13 anos juntos, caminhando, vamos para 14 anos. Né? E quando a gente começou, gente, nós não sonhamos em estar num lugar como esse nunca na nossa vida. Tá? Vocês que já compartilharam das outras coisas que nós já vivemos aí. Né? O Gustavo contou um pouquinho da história na semana passada também, daquilo que a gente viveu. Né? Mas o interessante aqui, pessoal, na verdade, é que só é possível, e o que a gente viver daqui para frente também só vai ser possível se a gente realmente entender aquilo que Deus falou conosco. E a gente caminhar sem desviar. E aí, meu irmão, o ano mesmo sendo ruim, ele vai ser bom. O ano ruim vai ser bom. Né? Vocês entendem essa lógica? Eu não entendo, mas é bom. Né? E a gente vai louvar a Deus pelas situações difíceis? Não, a gente vai louvar a Deus porque Ele está conosco. Né? Então, em quem confiamos? O que priorizamos? Tá? Era isso que eu gostaria de compartilhar conosco, né, nessa noite. Tá? E, na verdade, pessoal, eu gostaria da gente fazer até uma coisa aí um pouco, né, diferente também. Tá? Eu gostaria de chamar aqui na frente para a gente orar e chamar a galera também, né, os nossos pastores e líderes aí também, para aqueles que gostariam de realmente se comprometer, né, se comprometer com a sua vida de maneira íntegra, para aquilo que nós estamos falando, né, que nós estamos vivendo juntos, tá, para que a gente possa orar aqui uns pelos outros nessa noite, entender que nós somos família e que nós vamos seguir caminhando. E quando você não quiser, nós vamos te buscar. Porque não é pela vontade do dia de estar aqui. É pela convicção da relação com Deus e da relação com os nossos irmãos. Amém? Então, se você quiser realmente fazer um compromisso com Deus, né, nessa noite, né, nós gostaríamos de orar por vocês. Ok? Né? E eu quero receber essa oração de alguns dos meus amigos também aqui nessa noite. Tá bom? Então, se você quiser, meu irmão, vamos vir aqui à frente. Podemos também, os demais? Vamos lá? Vamos orar pela galera aí, pessoal, que quiser. Né?